Fala investidora, fala investidor, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um tipo de investimento que não é tão comum para todo mundo. E se você gosta de investimentos que não são comuns, teses talvez diferentes das principais carteiras que nós temos, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou trabalhar basicamente como você pode investir em portos. De uma certa maneira, você estaria investindo em infraestrutura, porque os portos eles acabam trazendo muitos sistemas de infraestrutura para os arredores e também para o próprio porto. E aqui eu vou trabalhar três partes nesse vídeo. Basicamente, na primeira parte, eu vou mostrar para vocês um pouco de como que os portos eles ganham dinheiro. Depois, eu vou colocar aqui para vocês quais os portos que nós temos para investir através da Bolsa de Valores e finalmente eu vou te mostrar qual foi aquele que eu escolhi para minha carteira de investimento. Então, se você se interessa por esse conteúdo, vamos pro vídeo. Bem, para a gente começar essa primeira parte, eu vou te explicar basicamente quais são as três principais formas que um porto ele ganha dinheiro. Basicamente, eu acho que seria a mais óbvia para todo mundo, seria o próprio recebimento e transporte dos containers. Então, basicamente, você recebe esses containers de uma determinada empresa ou de um determinado país que vem através daqueles navios gigantes e você faz o trabalho de remoção daquele container para dentro, por exemplo, de um pátio ou para dentro de um determinado lugar. Só esse serviço de retirar de dentro do navio e colocar em algum outro lugar, isso já traz um determinado valor, um determinado custo para a empresa e, consequentemente, um certo ganho para o porto. Depois disso, algumas mercadorias elas não são efetivamente colocadas diretamente num caminhão para elas serem então transportadas para o seu destinatário final, por exemplo, ali uma empresa, um consumidor. E você pode ter o serviço de armazenamento. Mas é importante você saber que existem dois tipos de containers. Existem aqueles normais e existem aqueles que são refrigerados. Aqueles que são refrigerados acabam custando mais. Por quê? Se você precisa manter aquela carga refrigerada, lá no porto você tem um tipo específico de tomada, que eu vou até deixar uma foto aqui para vocês, mostrando como que você liga esse container. E isso faz, consequentemente, que o custo para você manter no pátio, por exemplo, acabe trazendo um determinado ganho. Existem, porém, algumas empresas, e aqui algumas delas trazem esse trabalho de forma até integrada, que é um serviço quase que de logística, ou seja, aquele container ele chegou para você, você faz todo o serviço de integração daquela carga no Brasil, ou seja, você passa por uma alfândega, ou seja, você precisa pagar alguns impostos decorrentes daquela importação que você fez, ou, a depender do caso, você paga o imposto pela exportação. Enfim, esse serviço ele é feito de forma integrada de vez em quando, porque imagina só, você tem uma empresa muito grande e ela não quer ficar fazendo o trabalho de contratar uma empresa para uma coisa, contratar para outra, enfim, ela prefere fazer tudo de uma vez e o porto já algumas vezes oferece esse serviço e isso, consequentemente, também traz uma receita que é bastante relevante. Por fim, um conceito que vocês precisam saber o que significa TEUs. TEUs basicamente é uma métrica de quantidade de containers que um determinado porto ele consegue operar. Só para que você tenha noção, hoje o Santos Brasil é um dos portos e uma das ações que nós vamos falar aqui é o top 1, ou seja, aquele porto com maior quantidade de TEUs, ou seja, maior quantidade de containers que ele consegue movimentar ali dentro. Só que também você precisa saber de uma outra classificação. Essa classificação, ela trata muito daqueles portos que também têm a capacidade de colocar, por exemplo, navios que transportam grãos, que esses grãos não são transportados em containers, eles têm toda uma dinâmica logística e também de alocação dentro do navio muito diferente. Bem, sabendo que existe essa variação e sabendo como que um porto ganha dinheiro, eu vou trazer aqui para vocês basicamente quais as ações que nós temos no mercado. Para a gente iniciar, eu vou trabalhar com vocês esta empresa aqui. Deixa eu só aumentar para que a gente possa enxergar com bastante clareza. A primeira delas é a Port 3, a Wilson Sons. Basicamente é uma empresa, dentro daquelas que nós estamos falando aqui de portos, que oferece aqueles três serviços que eu comentei com vocês. Ela recebe o container, ela faz também o serviço de armazenagem em pátio e ela também tem a questão logística integrada, de fazer todo o processo alfandegário para então trazer aquela carga para dentro do Brasil com os impostos todos pagos. E isso é bastante interessante. Dentro de uma empresa que nós queremos colocar em carteira, você deve estar se perguntando, tá, mas será que é uma empresa que paga dividendos? Bem, aqui eu já posso mostrar para você. É uma empresa que nesses últimos 12 meses pagou alguma coisa na casa de 5,8% de dividendo, nominalmente 80 centavos. Em relação à cotação, é uma coisa até que razoável. Vamos ver um pouquinho do histórico dela?
Vamos verificar aqui se ela paga com certa constância. Vamos colocar aqui no máximo e vamos ver se ela paga. Ó, mais ou menos nessa média, 49, 60, 63, aqui mais para trás basicamente seus 50 centavos, ou seja, é uma ação que tem uma recorrência bastante grande, pelo menos desde do período que eu consegui apurar aqui com vocês, desde 2020, que é uma empresa que paga bastante dividendos e de forma recorrente. Claro, não é uma empresa que você vai esperar talvez uma hipervalorização ou talvez um dividendo muito grande. Por quê? E aqui eu já preciso trazer vocês para os resultados para que a gente consiga enxergar isso de forma bastante clara, e isso vai se aplicar para quase que a maioria dos portos que eu vou trazer aqui para vocês. Você vai poder perceber que o lucro dessas empresas normalmente ela cresce bastante, normalmente eles têm uma receita bastante previsível. Por quê? Você tem por detrás, pelo menos na maioria desses portos, empresas muito grandes que precisam fazer o translado de mercadorias pelo mundo todo e muitas delas acabam vindo aqui para o Brasil. Então essa receita acaba sendo corrigida, a demanda acaba sendo muito próxima normalmente do que é um ano para o outro, exatamente por isso que você não enxerga um crescimento tão explosivo, mas você pode esperar de uma empresa como essa uma constância nos seus lucros e também na distribuição de rendimentos. Mas o que é importante você saber? É importante você ver, especialmente aqui nos destaques financeiros, que esta, e não só esta empresa, mas as outras que eu vou trazer, elas dependem de um investimento muito alto. O porto, exatamente como empresas que têm um capital intensivo muito alto, elas precisam fazer movimentações de dinheiro para talvez reduzir um pouco a depreciação, para trazer um equipamento novo, para melhorar algumas coisas que eles têm, e tudo isso demanda um investimento muito alto. Por serem empresas que estão normalmente ali na costa, isso significa que elas sofrem a maresia, ou seja, elas sofrem o impacto da água salgada nos seus equipamentos, e isso acaba deteriorando com muito mais facilidade os equipamentos que eles têm, em detrimento de empresas que não têm essa questão. Então você vai poder perceber que o lucro líquido dessa empresa está aqui na casa de 196 milhões de reais. Agora, se você for perceber o CAPEX, está aqui na casa de 163 milhões. Ou seja, estamos falando aqui que muito do lucro dessa empresa acaba sendo, de uma certa maneira, consumido pelo CAPEX. Mas é importante você saber que, ainda que isso seja algo normal dessa indústria, você tem uma certa recorrência nos seus ganhos e, de uma certa maneira, você pode ter uma previsibilidade de rendimentos. E, claro, um setor em que você tem uma barreira de entrada muito grande acaba fazendo com que as margens dessas empresas acabem também sendo bastante altas. Você vai poder perceber em muitas dessas empresas que as margens elas giram em torno de 15, 20%, a depender de como foi a movimentação de teus naquele determinado momento aqui que ela está colocando. Só para que a gente faça essa conta juntos, vamos pegar aqui e ver como é que ficaria. Pegar esse lucro líquido de 196 milhões e vamos dividir pela receita líquida, que ficou em 1 bilhão e 163 milhões. Vocês vão ver que a margem líquida dessa empresa está aqui na casa dos seus quase 17%, ou seja, uma margem líquida bastante alta. Seguindo aqui um pouco, eu vou trazer para vocês a Santos Brasil. Lembra que o dividendo da outra era muito próximo a isso, era 5,8, essa daqui está praticamente 6? Bem, é mais ou menos essa a expectativa que você deveria ter de um porto. Por quê? Já são infraestruturas muito bem consolidadas. E por serem muito bem consolidadas, especialmente Santos Brasil, por ser a maior que nós temos, você não vai encontrar uma distorção de preço tão grande. Claro, é importante você saber que essa empresa de vez em quando dá uma certa oportunidade. Nos últimos 12 meses, ela teve uma queda aqui de quase 11%. Se você aproveitou essa queda, você conseguiu talvez travar um dividendo mais ou menos aqui nesse patamar. Para que a gente siga aqui um pouco, vamos também dar uma olhada na constância dos seus pagamentos. É uma empresa que passou, talvez aqui, pelo período de 2015 até 2020, pagando pouquíssimo, mas depois trouxe um alto ganho. Se você foi um investidor, por exemplo, que pegou esse dividendo de 65 centavos, em relação a essa cotação atual aqui de R$ 7,43, você conseguiu um dividendo realmente bastante alto. Vamos puxar o histórico um pouquinho da cotação para trás. Se você for ver, ali na época da pandemia, uma cotação aqui ajustada por dividendos, você comprou essa empresa por R$ 2,77 e desde então você acumulou uma valorização de 251%, considerando a reaplicação dos dividendos. Para que a gente faça aquela mesma conta que eu mostrei para vocês, eu vou trazer aqui vocês para os resultados do segundo TRI de 2023. Aqui ele coloca a receita líquida, tudo mais, e vamos ver a questão dos seus lucros, tá bom? Ó, ele coloca aqui alguma coisa na casa de 94 milhões de reais de lucro, dividido pela receita líquida, que foi de 507, nós vamos ter uma margem líquida aqui de 18,5%.
é uma margem bastante boa também. E como você precisa saber, o EBITDA dela, tá vendo aqui, ó, que seriam os resultados que ela teria, eles são muito consumidos, pelo que eu mostrei, pelo CAPEX, que acaba batendo muito aqui na margem. Só que eu quero que você perceba uma coisa que é bastante interessante. Se você comparar o segundo trimestre de 2022 com o de 2023, você vai poder perceber que o lucro líquido ficou muito estável, mesmo sendo um dos maiores terminais de containers que nós temos no Brasil. E exatamente pela previsibilidade, você acaba tendo uma certa penalização nos próprios dividendos. Claro, não estou querendo afugentar ninguém, no entanto é importante você saber que é mais ou menos essa a faixa que você deve esperar de rendimentos de uma empresa como essa, tá bom? E para que a gente encerre essa segunda parte, mostrando para vocês quais os ativos que nós podemos investir para conquistar, enfim, um investimento em portos, eu vou te mostrar um investimento que ele infelizmente não é aberto ainda para a maioria. Ele é um fundo de investimento em participação de empresas, basicamente é um FIP. E esse FIP, por regulamentação, ele é apenas destinado a investidores qualificados. Mas é importante você saber, porque eu tenho certeza que esses investimentos logo mais serão abertos para o público em geral, porque o risco que esses investimentos traz é muito menor do que riscos que nós temos em outros tantos ativos que nós temos em bolsa. Para que você já conheça e saia na frente, eu vou mostrar para vocês o investimento no BRZ Infraportos. Basicamente, ele é um investimento num porto, no porto de Itapoá, e basicamente aqui nós temos a mesma estrutura. Você pode até ver nessa foto aqui que nós temos os berços, ou seja, locais em que esses containers e esses navios eles vão atracar para serem retirados. Nós temos esse serviço aqui que eu mostrei para vocês de você levar para um determinado pátio, e nesse pátio aqui essas cargas ficam guardadas para que então depois elas sejam destinadas, tá bom? Você vai poder perceber que hoje custa cada cota 89 centavos e você vai ver que não tem dividendo. No entanto, aqui está errado, eu vou calcular com vocês. Eles têm uma previsão de nos próximos 12 meses distribuírem 47 centavos. Se pegarmos esses 47 centavos, multiplicarmos por 12, que é o valor que nós teríamos para os próximos 12 meses, e dividirmos por mais ou menos aqueles 90 reais, nós teríamos um yield de mais ou menos 6,2, ou seja, muito em linha com aquilo que eu mostrei para vocês em relação a Santos Brasil e Wilson Sport, ou Wilson Sons, que é a maneira que eles chamam aqui. Só para que a gente dê uma olhada um pouco mais nesse fundo, vamos ver aqui. E ó, você pode ver como eu mostrei. Você tem aqui o berço, você tem o transporte e você tem a armazenagem aqui, com toda aquela logística que eu mostrei. Basicamente, esses são os portos que você pode investir através da Bolsa de Valores. Claro, é importante você saber, porém, que existem outras formas de investimento. Na verdade, também como FIPs, você vai ter investimentos no FPOR e você vai ter no ENDD11. Basicamente, esses investimentos eles estão muito mais atrelados ao crédito, que são debêntures de infraestrutura, debêntures ali incentivadas. Então, não é diretamente um investimento em portos. Só para deixar bastante claro a diferença entre uma coisa e outra. Você investir diretamente no risco do ativo e você investir numa dívida. Por isso que eu não coloquei esses outros dois, mas eu quero que você saiba aqui de antemão, tá bom? E só para que eu encerre esse vídeo aqui com vocês, eu vou explicar o porquê que eu decidi investir então em BRZP11. O fundo, basicamente, ele tem uma carta e nessa carta ele mostra toda a evolução que o Porto de Itapoá passa. Alguns investimentos vão ser feitos e muito do resultado dessa empresa vai aumentar ao longo do tempo. E imaginando aqui que o resultado desses tipos de investimento é bastante perene, como a gente viu aqui nos dois ativos ali abertos, tanto a Porte 3 quanto a Santos Brasil, nós vamos poder então enxergar que lá na frente eu terei uma receita bastante estável. E se eu conseguir comprar esse fundo em preços bastante robustos, esperando que o investimento mature e então eu colha todo o fruto daí em diante, eu acho que eu teria um rendimento bastante interessante. Claro, eu analisei todo o prospecto deles, mostraram ali qual é o crescimento que eles projetam e todo esse crescimento me pareceu ser bastante atrativo, razão pela qual, imaginando talvez um dividendo lá na frente de 15, 20% ao ano, numa receita bastante estável, como mostrei para vocês, a minha decisão de investimentos está baseada em exatamente isso, segurança e previsibilidade. E aqui eu vou até mostrar para vocês a minha carteira de investimentos, só para vocês saberem, eu bati minha meta de 2023 com 200 mil reais aplicados e eu vou mostrar que eu fiz uma compra aqui do BRZP11 no valor de R$ 91 por ativo, em mais ou menos aqui R$ 1.300, R$ 1.400 foi o valor que eu apliquei, tá bom? Ainda é uma posição bastante inicial na minha carteira, mas eu estou já começando a dar o primeiro passo
em ativos destinados a investidores qualificados, que graças a Deus eu consegui esse título. Então, mostrando aqui para vocês que existe sim a possibilidade de investir em portos e investir, no final das contas, em ativos de infraestrutura. Eu espero que isso tudo tenha valido o seu like ou a sua inscrição aqui no canal. E claro, se você quiser saber também, eu tenho a área de membros, em que eu faço uma análise muito mais detalhada sobre diversos ativos. Abro os balanços, explico exatamente o fluxo de caixa, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado, tudo isso para que a gente invista com maior qualidade. E claro, ainda eu forneço o serviço de análise de carteira. E tudo isso você pode encontrar na área de membros, que aqui mais uma vez fica meu convite. Então, espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado.